A minha vida, antes do programa Auditor Especialista, ela era desconectada à teoria da prática. Eu tinha uma vivência prática, mas eu não entendia o que fazia e como lidava para o resultado acontecer. Então, era bem desconectada, porque eu trabalhava sem entender o que eu estava fazendo, e no final, quando eu tinha que montar a ata, o relatório final, eu não entendia como colocar tudo que eu aprendi na teoria, na prática, no papel para entregar o resultado para a empresa. Eu me sentia como se eu estivesse andando numa escada rolante sem sair do lugar. Trabalhava o mês inteiro, mas eu não conseguia entregar o resultado esperado no final do mês. Eu conheci o programa Auditor Especialista, a Ana e a Fernanda, buscando conteúdo na internet. Por quê? Como eu estava aprendendo na teoria, na prática, a função de auditoria, eu senti a necessidade de buscar a teoria, e eu queria um curso, eu queria um programa, eu queria a vivência teórica do processo. E buscando elas, encontrei elas na internet, dei um Google, fui no Instagram, e percebi que elas iam fazer uma live. E aí eu me inscrevi na live, eu me senti pronta no primeiro momento que eu assisti a live. Foi nesse momento que eu falei, é isso que eu estou procurando, é isso que eu preciso, é agora. E, inclusive, eu acredito que, se eu não me falha a memória, eu comprei o curso no dia da live. Então, foi assistindo a live que eu fiz a compra do programa Auditor Especialista. Assistindo a live do Auditor Especialista, eu tive a certeza que eu teria a minha necessidade atendida, porque foi tão precisa o conteúdo que apresentou no dia, que eu tinha certeza que eu queria algo mais e entender todo o processo. No primeiro momento, quando eu conheci o programa Auditor Especialista, eu me senti um peixe fora d'água. Por quê? Era uma vivência teórica, que quando eu adentrei eu achei muito, muito difícil a linguagem, né? Mas com o passar das aulas, no dia a dia, eu consegui encontrar o meu lugar ali, aonde eu consegui colocar, trazer para mim a vivência da minha prática, transformar na linguagem do programa e me sentir confortável perante todos os alunos do programa. Quando vocês mandavam para aquela salinha de grupo, que eu falava, que eu vou falar com esse monte de gente que sabe tudo, eu não sabia nem falar, porque era tanta gente ali, tanto assim, e eu estava ali me sentindo um grão de areia. Depois, já no segundo, eu já consegui ficar mais confortável naquele outro curso que a gente fez, eu já não tinha pavor de entrar na salinha lá, e aí você falava, tantos minutos, vou trazer de volta, eu queria sumir. Primeiro momento, eu assustei, porque o nível de alunos era muito maior que o meu, só que foi a primeira impressão. Depois de acompanhar a primeira aula, de encontrar com a equipe e com os alunos, eu fui me sentindo mais acolhida, porque aí eu comecei a entender que o processo eu tinha que adequar à minha realidade e que todo mundo ali se ajudava. Então, no primeiro momento, eu assustei, porque o nível de alunos era muito mais elevado que o meu nível, que estava ali sendo a nível bem mais inferior de conhecimento, porque a vivência deles na auditoria era muito maior que a minha, e eu aprendi que eu não precisava ter esse medo, que ali todo mundo falava a mesma língua no final. Não foi o programa, foi o nível das pessoas que estavam no programa, porque o programa, ele dá a base do início ao final, é o que você falou. Mas o que me assustou no início foi o nível dos alunos, mas o programa, ele foi essencial, ele pegou na minha mão e foi caminhando até o nível do relatório final. Então, eu aprendi a base
e foi perfeito. Quando eu entrei no conteúdo do programa, eu senti que eu tinha necessidade de ter o dia a dia da auditoria, ter as ferramentas do dia a dia. Eu não tinha um cronograma, eu aprendi que lá eu conseguia transformar num cronograma, eu aprendi que eu precisava organizar as reuniões, eu precisava organizar a, a frequência do trabalho, eu precisava saber, de fato, como conduzir uma auditoria no dia a dia, como falar com o auditor, qual era a não conformidade, como que eu conseguia identificar uma não conformidade, porque essa era uma dúvida que eu tinha muito. Então, esse conteúdo me ajudou muito a ter segurança no dia a dia no meu trabalho. Como eu tinha agora, através do programa, o conhecimento teórico, eu me senti segura para conduzir uma auditoria, aonde eu consegui me portar melhor, eu consegui analisar melhor as conformidades ou não conformidades e dar um feedback melhor nas auditorias que eu estava. Então, a palavra é, eu me senti muito segura. A minha dificuldade foi entender, elaborar o relatório final da auditoria, porque no dia a dia eu conseguia, através das ferramentas, colocar em prática aquilo, mas juntar tudo para entregar o final do trabalho foi a minha maior dificuldade no programa. Eu consegui superar as dificuldades porque eu fui reavaliando o processo no trabalho, no trabalho, e aí pesquisando no conteúdo do programa, as vivências na prática durante o ao vivo foram essenciais para saber se eu estava certa, no caminho certo do entendimento ou não. Então, isso tudo colaborou para a melhoria do processo e para finalizar as minhas dúvidas que eu tinha. Depois do programa, eu me senti mais segura a conduzir, junto com a pessoa que eu trabalho, a modificar a nossa consultoria, a nossa auditoria. Por quê? Eu comecei a enxergar além do que eu vivia, e aí eu contribuí muito para a nossa organização no dia a dia, para o nosso resultado no trabalho, para nossa melhoria contínua do processo, e eu consegui, com a segurança que eu estava, conduzir algumas mudanças no meu local de trabalho, e gerou os resultados que eu tanto buscava e foi aceito. O que eu mudei no meu trabalho depois do programa Auditor Especialista? Eu coloquei em prática todo o nosso cronograma de consultoria e auditoria, aonde a gente setorizou processos, começamos com as ferramentas do programa para viabilizar melhor o nosso dia a dia, onde a gente conseguiu setorizar as informações das empresas que a gente audita, e isso fez toda a diferença no resultado final, porque foi mais fácil no final do processo, que as informações elas estavam encontradas. Então, isso fez toda a diferença, conseguir lidar com esses processos na teoria e na prática, fez toda a diferença no resultado final do programa. A vitória foi conseguir a minha promoção depois do colocar em prática, de ser aceita, de conseguir demonstrar o conteúdo do curso que eu aprendi e ser validado na empresa que eu trabalho, eu consegui virar auditora líder na empresa que eu trabalho, então isso fez toda a diferença. A minha formação no curso auditor especialista me conduziu a um cargo de liderança na auditoria, e isso fez toda a diferença na minha vida profissional. São sentimentos de missão cumprida, de que eu consegui atingir o meu objetivo, que foram 19 anos dentro da empresa,
foi um reconhecimento e foi gratidão. Gratidão a todo o processo, gratidão ao conhecimento, e é um misto de emoções. Os benefícios na minha vida do programa Auditor Especialista foi autoconfiança, segura, autoconfiante, empoderada. Isso tudo o programa me trouxe a segurança que eu precisava para ser uma profissional e, em contrapartida, uma pessoa mais segura, sem medo de falar, sem medo de me expressar, sem medo de conduzir uma reunião. Então, tudo isso eu aprendi também no curso. Mas depois do programa, eu já consegui o meu reconhecimento financeiro também. Depois do programa, porque eu coloquei na empresa que eu estava fazendo o programa, né? Abria para a diretoria, e eu consegui a minha promoção financeira também, e depois disso, agora, como líder, vai vir a promoção também daqui a pouco. E sempre foi assim, na empresa que eu trabalho, sempre primeiro você ganha a função, depois ganha o reconhecimento. Foi assim, eu comecei como auditoria interna, eu não tinha o ganho financeiro. Depois, como eu dei um plus com o programa Auditor Especialista, veio o reconhecimento financeiro, e agora com a auditora líder, já está prometido para daqui a pouco vir mais um reconhecimento. As mudanças ocorreram visíveis na empresa que eu trabalho. Para começar, pelos colegas, que eu conseguia debater mais, como eu vou dizer, eu conseguia falar mais tecnicamente, né? Eu conseguia conversar de outra linguagem, de outra forma. Minha linguagem mudou, ficou técnica. Então, assim, a vivência, quando eles começavam a falar, auditoria, você vai lá, bate uma foto e tal. Eu falava, não é assim que funciona. A auditoria, você tem que ver a não conformidade. Eu tinha argumentos, eu adquiri argumentos depois do curso. E aí as pessoas começaram a me ver, tipo assim, olha, ela está entendendo o que ela está falando. Foi assim que eu comecei a perceber que as pessoas ao meu redor estavam começando a me dar mais crédito. Porque eu comecei a entender, elas começaram a entender que eu sabia o que eu estava falando. Que além de fazer, eu sabia o porquê eu estava fazendo. E o feedback final foi do consultor e do gestor da empresa, onde, numa reunião, ele deu parabéns numa condução de argumentos e de finalização do relatório final, onde a gente conseguiu colocar uma linguagem mais efetiva do processo. Não ficou uma linguagem informal, como se a gente não soubesse o que estava falando. Ficou uma linguagem de eu sei o que o processo conduz. Consegui reformar os armários da minha casa, eu consegui montar minha cozinha dos sonhos, porque assim, né, dona de casa também gosta de... E tenho vários projetos, mas a conquista maior foi finalizar os armários da minha cozinha, que era um sonho que eu não conseguia realizar, e depois desse plus, eu consegui deixar a minha casa mais aconchegante e completa. Então, é um passo de cada vez, né? Eu acredito que hoje eu cheguei aonde eu queria estar na empresa. Então, agora, eu quero buscar o reconhecimento financeiro, porque eu cheguei no maior lugar que eu poderia estar na empresa, mas agora eu quero reconhecimento. A partir do bônus do arsenal do auditor especialista, eu consegui melhorar o meu dia a dia, porque foi uma ferramenta de condução da auditoria, onde eu conseguia visualizar no momento da auditoria o que eu estava auditando e conseguia anotar, colocar o processo visível para a tomada de decisão ali no momento. Então, foi essencial a impressão dele e a adequação no meu dia a dia para que eu conseguisse enxergar no momento da auditoria o que estava acontecendo e tomando a decisão certa. No perfil do auditor especialista, eu consegui levantar os meus pontos fracos, aonde eu tinha mais dificuldade na condução do processo, e consegui trabalhar esses pontos fracos e
aumentar os pontos fortes para conseguir ser mais assertivo no momento da auditoria. A minha experiência no nosso grupo de auditor especialista é de troca de conhecimento, onde eu aprendo muito com eles, eu tiro dúvidas no dia a dia, é uma troca online, sempre tem alguém disponível para ajudar, sempre tem alguém ali te dando a mão. Então, esse grupo foi além do programa, ele se estende para a vida. São pessoas que torcem um para o outro, que vibram um com o outro. Então, isso faz toda a diferença para a gente continuar sempre ligado como comunidade e grupo. De tudo isso, de todo esse tempo, que vocês não são só as mentoras do processo de auditoria, vocês têm o cuidado com o ser humano, sabe? O cuidado que vocês tiveram comigo, a paciência que vocês tiveram comigo, a insistência de não me deixar ali onde eu estava. Então, assim, é muito mais do que um programa. Vocês cuidam do ser humano também, não é só valor monetário, não, vocês têm valor humano no trabalho de vocês. Vocês torcem pelos alunos, vocês vibram e vocês levantam aquele que está lá embaixo e fala, vamos, não vou desistir, vamos lá. E se eu conseguir o que eu consegui, foi por vocês, foi pela insistência, para vocês não terem desistido de mim como uma aluna, como uma profissional, porque eu poderia ter pago um outro curso que ninguém ia perguntar como eu estava, porque eu desapareci. Então, isso tudo não tem como ser diferente. A essência, vocês colocam, além do curso, vocês colocam a essência do ser humano que vocês são. Então, isso, para mim, eu vou ser aluna de todos os cursos que vocês me colocarem. Porque a didática, o ser humano que vocês são, de verdade, eu não conheci pessoas iguais. É como se vocês fossem amigas, é como se o Rio de Janeiro fosse ali do lado da minha casa. E eu estou no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo. E dá vontade de ir ali abraçar vocês fisicamente, porque é tão gostoso conversar com vocês e é tão... Eu fico tudo, eu juro por Deus, tudo que eu vou fazer no meu trabalho, eu lembro de vocês. Eu não lembro assim, ó, eu lembro de a Fernanda, a Ana, é isso. Eu lembro de vocês na vivência do dia a dia. Então, esse cuidado que vocês têm com os alunos faz com que vocês sejam lembrados no dia a dia, não só como um programa, mas como uma colega que torce ali por todo mundo. Foi aonde, quando eu baixei a expectativa, eu consegui respirar melhor, colocar ali tudo funcionando, e sem eu esperar. Eu juro por Deus que eu não esperava essa promoção agora. Eu falava que ela ia ser igual a Rainha Elizabeth, ia ficar no trono até morrer. E, de repente, aconteceu. Então, assim, eu trabalhei muito, eu pessoalmente, eu quis muito e eu fui atrás de estar preparada para esse momento. Mas eu não imaginava que ia ser tão rápido.